Shabbat Shalom, Lekulam. Queridos, porção de hoje, Parashá Balak, que significa devastador, destruidor. Está em Bamidbar, Números, capítulo 22, verso 2, até o capítulo 25, verso 9. Temos Haftará nos profetas, em Miqueias, capítulo 5, do verso 7, até o capítulo 6, verso 8. Brit Hadashah, segundo a Pedro, capítulo 2, verso 15, e Judas, verso 11, Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Leamos então o início da porção de hoje, Bamidbar, Números, capítulo 22, a partir do verso 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Bilã, Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Bilã, Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como Adonai me falar, então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio, pois, Adonai a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Adonai: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Adonai a Bilã, a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Queridos, prestem atenção na resposta do Eterno de imediato: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Bilã pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai-vos a vossa terra, porque Adonai recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado de Adonai, o meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais Adonai me dirá. Veio, pois, Adonai a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. E aí, queridos, a história tem a sua sequência, nós já a conhecemos, de estudos anteriores, dos anos anteriores. Temos aqui a situação do anjo e a jumenta de Balaão, o que acontece. Balaão, então, pela primeira vez aqui, abençoa Israel. Na sequência, ele abençoa novamente. No capítulo 24, nova bênção sobre Israel pela terceira vez. A profecia de Balaão, como estrela de Jacó com Israel. E no capítulo 25, nós temos agora a adoração de Baal Peor. Finalmente o povo se rende
a estratégia de Bilã, de Balaão, e nós temos, por fim, o zelo de Finéias, de Pinhas, que para fazer cessar a praga de entre os filhos de Israel, ou seja, num zelo pelo corpo, sentindo a sua responsabilidade como integrante desse corpo, age em nome da coletividade e faz cessar essa praga. Então, queridos, mais uma vez, atentemos para os princípios que estão contidos nessa porção. Ano após ano, o Eterno tem falado conosco, e ano após ano, Ele descortina algo que é, obviamente, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, permaneçamos atentos, porque esta porção, ela trata de uma guerra espiritual contra o propósito do Eterno, e os métodos sorrateiros que o nosso adversário utiliza, para corromper, para nos corromper como povo eleito. Então, atentemos para isso, os métodos sorrateiros que o nosso adversário, e o nosso adversário aqui, queridos, entendam, o nosso adversário como sendo aí Etserhará, aquilo que está em nós, não aquilo que é extra-corpo, é aquilo que a nossa mente produz, como justificativas para que não cumpramos a vontade de Adonai, para que não estabeleçamos o seu propósito. E, convenientemente, eu sempre digo isso, os anos de romanismo que tivemos, ele não apenas nos aleijou, mas tentou nos matar, tentou fazer com que sucumbíssemos. E agora, nesse processo de Techuvá, se nós não atentarmos a esses princípios e não formos zelosos nesse processo, nós tendemos a nos auto-justificar. Ou seja, essa guerra espiritual, nós não identificamos como um ato sorrateiro em nós, e aí, obviamente, isso nos coloca fora do propósito do Eterno. Então, qual que é o cenário aqui? O cenário é que Israel está se aproximando da terra prometida, conforme promessa do Eterno, obviamente, e Balaque entende, após as vitórias do povo de Israel contra os amorreus, Balaque entende que a presença de Israel, ela não pode ser vencida de forma humana, não com armas. Por quê? Porque ele estava vendo ali o sobrenatural de Adonai sobre o nosso povo. Ele reconhece que há um poder sobrenatural que conduz o nosso povo. E, obviamente, isso não se vence de forma carnal, de forma física, mas espiritual. Então, ele, sabendo disso, ele recorre ao meio espiritual, por meio de uma maldição, convocando Bilã para amaldiçoar esse povo, ao invés de abençoar. Queridos, lá em Apocalipse 2,14, nós vamos centrar nele depois com mais vagar, fala da doutrina de Bilã, a doutrina de Balaão, uma advertência que o Eterno faz, que revela a Yeshua, que revela ao servo João, lá em Apocalipse, Yohanan, e aí ele se refere a essa doutrina, prestem atenção nisso, como um ensinamento oculto, disfarçado de sabedoria espiritual, cujo objetivo é, primeiro, seduzir os escolhidos de Adonai, seduzir para que pequem. Essa é a doutrina de Bilã. Isso que Apocalipse está fazendo a remissão. O Evandro falou agora há pouco que, como está lá em Apocalipse, é coisa escatológica do mundo. Não. Está advertindo que tudo o que aconteceu continua acontecendo. E se nós não nos ocuparmos em extirpar esse mal do nosso meio, nós sucumbiremos tal qual Israel sucumbe aqui no capítulo 25. E começa a sucumbir morrendo 24 mil pessoas do nosso povo. Precisava de aniquilar, de extirpar 24 mil pessoas. O Eterno ainda manda eliminar todos os príncipes, ou seja, aqueles que eram líderes, mas não fizeram nada. Aqueles que eram líderes, mas que também sucumbiram aos desejos do povo. Aqueles líderes que falaram aquilo que o povo queria ouvir, ao invés de falar aquilo que o Eterno queria que ele falasse.
Então, queridos, atendemos à doutrina de Balaão, de Bilã. Então, é seduzir os eleitos, os escolhidos para que pequem e rompam, por consequência, com a aliança para com o Deus de Israel. Obviamente, nós sabemos que os nossos pecados, Isaías 59:2, fazem separação entre nós e o nosso Elohim. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, tanto morte física quanto espiritual. E obviamente sabemos que a espiritual é muito superior à física. A física ela acontece aqui, a espiritual ela acontecerá de uma vez por todas. Então Yeshua também já adverte quanto a isso: não temam aqueles que possam fazer mal para o corpo de vocês. Atentem para aquele que pode fazer mal ao corpo e ao espírito. Ou seja, banir para sempre da face da terra, da presença do Eterno, aqueles que eventualmente não se curvarem a uma mudança, não promoverem uma techuvá sincera, uma techuvá verdadeira. Eu tenho falado isso aqui diuturnamente. Todos os discípulos, todos os homens dessa sinagoga estão talvez aí cansados de ouvir advertências acerca dessa techuvá verdadeira. E não é outro caminho se não assumirmos as nossas responsabilidades, porque nós seremos cobrados por isso. E não é por falta de ensinamento, é por falta de postura, por falta de ação. Conhecimento sem ação é igual a zero. Não adianta sermos experts em conhecimento se não aplicarmos aquilo que estamos aprendendo. Morreremos, seremos eliminados com muito conhecimento. Era uma biblioteca ambulante. Bom, e daí? O que fez com esse conhecimento? O Eterno não quer isso, o Eterno quer vida. Ele quer retificação de vida à medida que vamos nesse processo de techuvá, tomando conhecimento daquilo que devemos fazer, e que nós hajamos de tal forma. Ou seja, convertam-se a Adonai, retifiquem os caminhos, todos nós. Então, queridos, aqui o inimigo Balaque, ele reconhece o poder espiritual de um povo que é seduzido, de um povo que é separado, que é dividido. Atinge um grupinho, e esse grupinho cuida da divisão. E essa divisão enfraquece toda a coletividade. E Balaque sabia disso. Por isso a guerra espiritual tentou minar o relacionamento com o Eterno por uma corrupção interna. Internamente é mais fácil de trabalhar. Trabalha com um que é débil, que não tem uma firmeza, que não tem um alicerce, e esse débil começa a produzir doutrinas ou ensinamentos contrários à vontade de Adonai. E aí nós veremos aqui qual é a arte que Bilã utiliza para corromper com palavras. Palavras, gente, palavras. Lashon, língua, aquilo que a nossa língua produz. Esse davar, palavras ou palavra, o que a nossa língua está produzindo? Produzindo para o bem ou produzindo para o mal? Está edificando ou está destruindo, devastando? Bilã, Balaque, devastador, destruidor. Então, queridos, quem era Bilã? Quem era Balaão? Era um profeta gentil, perito em encantamentos, e era conhecido por esses encantamentos. E não se apeguem a ele dizer que Adonai é o seu Elohim, porque Yeshua também falou isso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então não é chamar o Eterno de Elohim, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, Adonai de Tsebaot. Não é isso. É uma vida de comunhão, uma vida conforme os padrões que o Eterno estabeleceu, e não aqueles que nós queremos estabelecer para nós mesmos. E essa porção fala muito conosco em relação a isso. Mais uma vez,
o que nós podemos fazer para dar um jeitinho na vontade do Eterno. Atentem para isso. Então, queridos, esse perito em encantamentos que conhecia os momentos exatos do juízo divino, sabia como o Eterno estava tratando o povo de Israel com aquelas condicionantes que eu mencionei há pouco. O tratamento do Eterno conosco, ela é permeado, esse tratamento é permeado de condicionantes. E essas condicionantes, queridos, elas são importantíssimas para que nós identifiquemos a nossa própria Kavaná, aquilo que de fato tem nos movido. Nós estamos movidos pela Kavaná correta, pela intenção correta, ou estamos fazendo de forma automática, ou estamos apenas numa techuvá de aparência. Então, aqui agora, Bilã, ele usava palavras espirituais com Kavaná maligna. Para quê? Para inverter os decretos de Adonai. Prestem atenção. Lashon Hará, conforme eu disse, uma língua, nós temos enfatizado isso porção pós porção. As últimas 6, 7 porções é riquíssima em relação ao Lashon Hará. E aqui é Lashon Hará em relação à coletividade. Falar mal com intenção destrutiva. O objetivo era destruir o nosso povo. Então, Bilã, ele tenta amaldiçoar Israel diretamente, depois, indiretamente, corrompendo, usando uma outra estratégia, conforme eu já disse, para corromper de um outro jeito. Eu vou dar um jeitinho nisso. O Eterno está falando uma coisa, mas eu conheço uma estratégia, eu sei de uma estratégia. Vamos colocar essa estratégia em prática. Então, essa doutrina de Balaão, a que se refere Apocalipse 2,14, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços aos filhos de Israel. Preste atenção nisso. Lançar tropeços. Não é algo direto, é algo indireto. É algo sutil. É algo que muitas vezes nós desejamos e nós acabamos conseguindo porque esses desejos, eles falam muito mais alto que a própria vontade do Eterno. Então, o que ele utilizou? Sedução por mulheres moabitas. O que aconteceu? Isso despertou a carnalidade. O físico. Aquele desejo por aquelas mulheres. A idolatria, o texto diz que eles começaram a servir aos deuses dos moabitas, a comer com eles, a participar dos sacrifícios, então participando de rituais pagãos. E isso, gente, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Aconteceu comigo e minha esposa um convite para um determinado evento familiar, obviamente, muitas vezes é assim. Não é a minha família, lembrando que é uma família, a família mesmo, somos nós, marido, esposa e filhos, mas aí agora vem familiares. Então, um convite, aspas, bom, porque afinal de contas estamos em família, mas num dia que nos é prejudicial. Por exemplo, não, vamos nos reunir com a nossa família no Shabat. Opa, peraí. A nossa família, ela cumpre o Shabat? Não cumpre. Então, por que nós vamos fazer isso logo no dia de Shabat? Nós sabemos que o que vai acontecer lá, muitas vezes, nos desviará dos propósitos. Por quê? Porque não há uma comunhão de desígnios em relação a isso. Então, nós precisamos de ter sabedoria para que nós não caiamos nisso, substituamos o dia. Vamos relacionar, mas não vamos misturar rituais. Isso é como se fosse uma mistura de rituais. E aí se fala muito, que obviamente nós temos muito que mudar, nós temos muito que retificar nesse processo de techuvá,
Mas, obviamente, quanto mais nós permitimos a mistura do santo com o profano, nós vamos nos contaminando, nós vamos nos deixando contaminar. E muitas vezes, gente, eu já falei isso várias vezes, nós temos a ilusão de que nós vamos contagiar os outros para o bem, e muitas vezes nós somos contagiados para o mal. Quando nós assustamos, nós estamos envolvidos em coisas que nós não estávamos antes. Ou seja, numa autoanálise, nós estamos piorando ao invés de melhorar. E a minha esposa gosta muito de falar, o que a Marceliane falou aqui hoje, nós estamos sendo observados. As pessoas estão nos observando. Ou seja, se erramos, temos a oportunidade de retificar para que essas pessoas que estão nos observando, ainda que no erro, também tenham a oportunidade de ver que retificamos. Nós não somos dos que erramos e permanecemos no erro. Nós cuidamos para que aquilo que estiver errado seja retificado. Queridos, qualquer participação nossa em relação a essa doutrina de Balaão, nós vamos desmiuçar isso um pouco mais. Isso causa uma ruptura com o Eterno. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Elohim, o nosso Deus. Então essa separação ela é altamente prejudicial. E muitas vezes nós sacrificamos o nosso relacionamento com Deus para satisfazer relacionamentos humanos. Presta. Que meu pai, ele resolveu fazer visita para a gente agora todo sábado, ele não avisa que ele está indo, na parte da tarde, 3, 4 horas, chega lá em casa, pega a Rebeca do colo e fica, bate palminha, bate palminha de... Aí ele fala, Aí eu fico falando com ele, meu Deus, como é difícil, né? A gente vai ter que falar uma hora, para poder, né? Descer não, a palminha pro Senhor. Isso é o que a gente está falando aqui, uma idolatria disfarçada. Uma idolatria, aspas, inocente. Inocente? Até que ponto é inocente? Inocente é a criança, que está sendo agora formada. Eu fico vendo a Juliana fica aqui pertinho do alto-falante, aí eu fico assim, gente, olha o bem que isso deve estar fazendo para essa criança. Ouvindo aqui todo o Shahari, todo o serviço do Shabat, o serviço da Torá, ouvindo isso desde tão tenra idade. Obedeceu aí os dias que tinha que ficar se fortalecendo, e hoje aqui ouvindo todo o serviço da Torá. Olha que bênção. E aí vem alguém, mas afinal de contas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, e não sei o que, e tenta introduzir um elemento estranho na mente. É onde tudo começa, gente. Tudo começa na nossa mente. E, obviamente, nós como pais, responsáveis pelos nossos filhos, nós temos que cuidar para que eles não sejam, de nenhum modo, prejudicados em relação a isso. Pois não? Eu percebo uma falta de respeito com a nossa prática de fé. Cada um com um exemplo dos familiares respeitando. Essa semana teve um jantar em família que eu perguntava que carne era aquela, eu comecei a ficar tensa, e a pessoa falou, não, você vai saber. Eu falei, não é pouco, não é só pouco que a gente não come, eu não vou poder comer essa carne. Não, ele pode comer, não, eu falei, não, isso aqui for uma carne de rã, de capivara, você vai comer, né? Aí a pessoa custou falar, falou, tudo bem, que eu sou sua irmã, foi minha irmã, mas se você for receber um pouco... A pessoa é minha irmã. Se for receber um pouco do teu na sua casa, não faça isso, porque ele nem vai comer, ele vai se retirar e vai embora. Eu fiquei seguro diante da sua mesa. Então, as pessoas acham que é brincadeira o negócio que a gente está falando. É super interessante que entra a questão do Shema, inculcar essas palavras na cabeça dos seus filhos. Por quê? Não haverá espaço para entrar essa doutrina de Balaão. Porque se deixarmos o espaço vazio, aí vamos correr o risco deles aderirem ou dar crédito a esses tipos de ensino, porque afinal de contas é mais fácil e não requer nenhum compromisso. Agora, se nós inculcarmos esses mandamentos, eles não vão aceitar.
Verdade. É oportuno aqui, deixa eu falar aqui, a gente não pode deixar para os nossos filhos escolherem mais tarde o que eles querem ser, ou o que eles querem, qual religião eles querem escolher. Isso é um pecado de extrema monta, né? Gravíssimo, exatamente isso. Nós ouvimos essa semana, né, querido, sobre isso. Parece que uma psicóloga falando, uma psiquiatra falando que os pais não têm noção do dano que eles causam nos filhos quando eles jogam a responsabilidade da decisão sobre os filhos, porque eles não têm maturidade para tal. Ela dá um exemplo que a criança pega bem a mãe abaixo, fica no nível do olhar da criança para o que você quer. Como se estivesse super moderna, entendida de educação. Aí a psiquiatra fala com bases anatômicas, fisiológicas, ela faz uma confusão na cabeça da criança. Ela não tem maturidade cerebral para fazer essa decisão, ela quer direção, ela quer fortaleza. Comando, disciplina. Ô, gente, se um pai delega para o filho a responsabilidade de decidir, ele nem deveria ser pai. Né? Porque ser pai é conduzir, ser pai é trabalhoso. Eu falo isso aqui sempre. Ser pai é obedecer o chamar, inculcar na mente dos nossos filhos todas as instruções do Eterno. Se nós, pais, não dedicarmos tempo a isso, né, nós não merecemos o privilégio de sermos pai. O privilégio. E a gente sai do Shabat mesmo, você falou, ontem a gente foi visitar minha mãe, e minha mãe ficou na casa de uma irmã da outra, na casa da minha irmã. A minha irmã falou, Miguel, vai no bar do fulano e compra um refrigerante para mim. Eu poderia ter intervido na hora, não, Miguel, não compra hoje. Olha, como a gente sai do Shabat, mas para não ter problema, eu deixei ele ir. Chegou no carro e falou, Miguel, você não podia ter ido comprar no Shabat. Aí ele falou, não é para mim, é para nós. Mas não pode. Mas, ou seja, eu deveria ter conduzido ele, falei, não vai, porque não é dia dele comprar. Deixei passar, e não é uma profissão. Mais do que isso, é cuidar, do jeito que eu estou falando, é cuidar para que nós não nos reunamos com pessoas que não compartilham da mesma emuná, né? Porque isso vai nos prejudicar. Não se iludam. Eu vou aproveitar para falar do rei. Gente, não se iludam. Santo e comum não se misturam. Não se misturam. Porque o Shabat ele faz alusão ao mundo vindouro. O mundo que está de fora não entrou. Você vai sair do mundo vindouro, vai lá buscar uma pessoa que ficou de fora? Não, e nós cantamos aqui, Vesharu Bnei Israel, ou seja, aliança do Shabat, e guardarão os filhos de Israel o Shabat. O Shabat é para os filhos de Israel. Diga-se, natural ou enxertados. Ou seja, a pessoa não é natural e nem quer ser enxertada. Ela quer ter uma vida alheia a Israel. Então, ela está fora. E aí ela vira e fala assim, isso é coisa de judeu. É verdade. Seja por enxerto ou seja por descendência. Sim, é verdade, é coisa de judeu. Conforme Paulo fala lá em Efésios 2,11, todos os que se enxertam são adotados por Israel, passam a ser israelitas. E aí ele diz assim, vocês antes eram gentios, ou seja, agora vocês não são mais. E já que vocês não são mais, agora vocês estão debaixo da mesma instrução, e da mesma proteção, e da mesma bênção. Da mesma promessa. Tudo que compete a Israel é extensivo agora a todos aqueles que se permitem enxertar. Só que as pessoas, elas querem essas bênçãos, mas não querem o compromisso do enxerto. E é aí que está. Falando em modernidade, e ainda na doutrina de Balaão, teologias que promovem uma tolerância ao pecado. Vocês já perceberam que pecado agora, as pessoas dão outros nomes, né? Não fala que é pecado, é outra coisa. Aí começa o eufemismo. Ao invés de nominar como pecado, ele nomina como outra coisa, dá um nome científico qualquer para relativizar e para tolerar o pecado. Essa é a doutrina de Balaão, de Bilam. Uma espiritualidade superficial voltada para o ego, voltada para o antropocentrismo. Ou seja, você merece ser feliz,
Você merece o amor, você merece tudo de bom que tem nesse mundo. Claro que merecemos. Né? Merecemos dentro da perspectiva correta. O Eterno tem tudo isso para nós, na perspectiva dele e não na nossa. E quando uma teologia fala isso com alguém, né, no sentido de relativizar ou até mesmo abolir, colocar de lado os decretos, as instruções do Eterno, essa é a doutrina de Balaão. Né? Isso é para engano, isso é para que nós percamos a nossa comunhão com o Eterno. Eu comecei falando disso aí, mina por dentro, mina o nosso relacionamento com o Eterno, e depois que esse relacionamento rui, depois que ele se trinca, quebra, retificá-lo fica muito mais difícil. Outra coisa, gente, a questão da moralidade, tudo doutrina de Balaão. Moralidade diluída na cultura do entretenimento. Ah não, isso é só uma brincadeira, é só um joguinho. Os pais aí, em relação aos filhos, aquilo que eles estão vendo pela internet, vendo nos celulares, que é um mundo, gente, isso é um mundo. Nós adultos somos prejudicados com o uso excessivo do celular. Imagine os filhos de vocês. Imaginem os filhos de vocês. E mais uma vez, gente, presta atenção. Quem inventou os celulares, quem inventam todos esses programas, os joguinhos, não permitem, prestem atenção, o Vale do Silício, onde estão as mentes mais brilhantes em termos de tecnologia, não permitem que os seus filhos tenham acesso a isso enquanto eles não atingirem a maioridade. Ora, se isso fosse tão bom assim, eles quereriam isso para os filhos deles? Não é assim? Não, mas eles não passam isso para os filhos deles, não permitem, porque eles sabem do mal que está por trás disso aí. Quanto mais nós, gente, a palavra fala que hoje nós temos a mente de Yeshua, aqueles que fazem techuvá, aceitam o sacrifício de Yeshua, é revestido de Yeshua, nós passamos a ter também a mente de Yeshua, uma mente voltada à conexão com o Pai, à obediência ao Pai, à dependência para com o Pai, e não uma mente voltada para coisas humanas, para algo que vem alimentar o nosso ego, fazer com que nós estejamos em evidência. Afinal de contas, eu sou filho do rei. Tem gente que fala isso, Eu sou filho, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é assim? Colocando-se em evidência, mas totalmente fora dos padrões do Eterno. E lá em Apocalipse 2,16, a palavra nos adverte: arrepende-te, pois quando não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Qual é a espada que está na boca de Yeshua? Entenderam, gente? É um verso que está lá em Apocalipse 2,16. Onde Yeshua fala que batalhará contra essas pessoas com a espada da sua boca. Uma espada afiada, capaz de servir. De 2 gumes. Espada de 2 gumes. Hebreus 4,12. Espada de 2 gumes. Isaías 11,4. Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Esse sopro dos lábios, gente, é palavra, aplicação prática da palavra. Identificação de rebeldes. Identificação daqueles que suavizam os decretos do Eterno. Nós temos uma ordem expressa em Deuteronômio, onde nós não podemos, o quê? Deixa eu perguntar de novo. Relativizar. Em Deuteronômio, no início de Deuteronômio, nós temos uma advertência expressa em relação à Torá, que nós não podemos nem acrescentar nem diminuir. Baruch Hashem, nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Esse é o mandamento do Eterno. Então nós não podemos acrescentar nada da Torá, das instruções, e nem podemos tirar. Só que o mundo ocidental é expert em tirar.
as instruções do Eterno, acrescentam, não no sentido de obediência, acrescentam para outros fins. Então, tirar é que é a tônica. O que nós ouvimos aí, miúde, é o quê? Não, a lei foi abolida. Yeshua cravou no madeiro toda a instrução. Entendeu? Então nós ouvimos isso, e isso, gente, faz parte da doutrina de Balaão. Até hoje, olha aí quanto tempo, isso está ecoando e vai ecoar até o dia final. Isso é Apocalipse 2, 14 e 16. Então, para quem está no processo de techuvá, analise isso com a devida atenção para que não perca o seu relacionamento com o Eterno, que é exatamente o propósito de Balaão. E nós sabemos, que a aplicação para nós, o juízo de Deus começa onde? 1 Pedro 4,17. O juízo de Deus começa primeiro por nós, pela casa. O julgamento vem quando a santidade é corrompida por dentro e não há o verdadeiro arrependimento. Arrependimento, gente, até no grego nos dá uma ideia do que seja. Arrependimento no grego, metanoia, onde fala aí de mudança de mente, perfeito. Mudança de mente conduz a uma mudança de atitude. Isso é arrependimento. Quem não muda a mente e a atitude não se arrependeu de coisa nenhuma. Quem diz que mudou a mente, agora já sabe um monte de versos de cor, decorou os versos bíblicos, mas não pratica esses versos, de igual modo, está na mesma situação. Na mesma situação. Então, arrependimento sincero é igual mudança de atitude. É aquela situação dos discípulos que ouviram, do povo que ouviu a mensagem de Quefas, de Pedro, e exclamou: que faremos, pois, irmãos? Que faremos? Ou seja, nós estamos fritos, perdidos, numa linguagem bem coloquial, bem vulgar, nós estamos lascados. E aí vem a palavra de Quefas, de Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja imerso, batizado, imerso, em nome do Mashiach e Yeshua, e recebereis o dom do Ruach HaKodesh. Gente, veja que extensão e profundidade dessa frase. Arrependam-se, sejam imersos, tudo isso com a kavaná correta, senão não vai adiantar nada. Se houver genuíno arrependimento, se houver a imersão, ou seja, duas atitudes que demonstram sinceridade para com o Eterno, aí agora o Eterno nos promete o quê? O Ruach HaKodesh. Ezequiel 36, 26. Ele, vendo que nós já demos os 2 primeiros passos, ele nos capacita com o Espírito dele, o Ruach HaKodesh, para que nós consigamos agora obedecer com mais facilidade. O Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, não tem outra finalidade, senão nos conduzir em santificação, nos conduzir em atos de santidade. Então, queridos, como resistir à estratégia de Balaque e Bilam? Sinais de alerta, presta atenção. Quais são os sinais de alerta? Tolerância ao pecado. Quando nós começamos a tolerar, falávamos também hoje à mesa do café, essa doutrina, tal qual o sistema deste mundo, uma vez também que o mundo jaz no maligno, ele apresenta primeiro algo absurdo, uma situação extremamente absurda. Então essa situação extremamente absurda, ela é rechaçada de plano.
nós assustamos e falamos, não, isso não. Só que depois ela vem mais suave. É o passo 2 da estratégia. Ela vem mais suave. Então, diante de algo muito ruim, que era inaceitável, aí nós começamos a criar um parâmetro dentro de um sofisma, ou seja, nós já caímos na rede. Se nós não estivermos ligados no espírito, aí nós caímos na rede, e aí aquilo que vem agora para nós mais suave, nós falamos o quê? Dos males, o menor. Só que nós estamos proferindo uma maldição contra nós mesmos, porque nós mesmos estamos declarando dos males o menor. E aí nós aceitamos algo, ou seja, nós estamos agora tolerando o pecado. Pois não? Existe uma técnica básica de venda, tá? Chamada ancoragem de preços, tá? E é chamada de gatilho mental. É exatamente o que ele colocou. Expõe uma coisa muito alta, no caso de preço, um preço muito alto, e depois apresenta ele de forma menor. Com desconto? Com desconto, com um bônus. A gente vê isso na internet o tempo todo, tá? E a mesma coisa é usada pela mídia, expondo coisas terríveis, né? Chama gatilho mental e técnica de ancoragem. Isso para mim eu chamo de engenharia do pecado. São mentes que criam mecanismos, né, para atrair os incautos. E aí, queridos, qual é isso? A mensagem para nós é para atrair os incautos. Incauto é antônimo de uma pessoa que serve a Deus, porque quem serve a Deus é sábio, é cauteloso. Quem serve a Deus identifica de cara o pecado. Após a manada, né? A manada é estudada, o comportamento em massa da humanidade, todos seguem tudo. Agora nós temos que fugir dessa... Gente, vocês querem ver um exemplo? Quando nós estamos tolerantes com o pecado? Olha o exemplo. Nós começamos a justificar as nossas próprias condutas, ou a conduta de outra. Nós sabemos que alguém está em erro, ou que nós estamos no erro, que é pecado, e nós justificamos. Ah, mas coitado, né? Ah, não, mas eu não tive opção. Enfim, nós começamos a justificar. A gente quer ser melhor que Deus. Não está justo essa lei, não faz. Como combater? Através da verdadeira techuvá, através do verdadeiro arrependimento, através da pureza interior. Queridos, fala-se muito em pureza exterior, né? Estudamos aí em parashot passadas, recentes, a pureza exterior. Não adianta cuidar da pureza exterior sem resolver a imundície interior. Não adianta. Então, e esse é o papel de Yeshua. Por isso que a gente ama o nosso Mashiach, porque o Mashiach, ele resolve a situação, ele ataca a causa, né? Ele não fica tratando com efeitos, ele nos mostra quem somos. Você é egoísta, você é avarento, você é idólatra, você é roubador, você é isso, você é aquilo, mentiroso, etc. Que isso, Senhor? Hã? Aí nos coloca na vala comum. Não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E tem gente que acha que é útil, que é bom, eu sou bom, a minha essência é boa, eu não faço mal para ninguém. Esse é o auto-engano, esse está nessa doutrina de Balaão. Ele está tolerando a sua própria situação, está se auto-justificando. Então, o primeiro passo que Yeshua nos mostra é isso, a nossa condição. E quando nós reconhecemos a nossa condição, é o primeiro passo, gente, positivo da verdadeira techuvá.
Por quê? Porque agora, eu compreendendo isso, eu vou valorizar o que Yeshua fez por mim. Eu vou compreender que agora, de fato, eu tenho os meus pecados perdoados, porque sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Agora nós temos o sangue do Mashiach por nós. Então, por meio dele, nós temos os nossos pecados remidos, perdoados. E é isso que vai nos impulsionar para o passo seguinte, que é o da santificação. Se nós não nos conduzirmos dessa forma, não haverá a pureza interior que Yeshua requer de nós, a kavaná, a intenção correta de agir. Imoralidade também tolerada. Imoralidade tolerada. Nós vemos hoje nos meios tidos como espirituais, religiosos, uma tolerância totalmente contrária à palavra do Eterno quanto à imoralidade, sobretudo imoralidade sexual. E nós sabemos que a imoralidade sexual, ela é o segundo pecado mais grave. Perde só para a idolatria. O Eterno, acima de todas as coisas, a idolatria fere isso de morte. Aí depois disso vem a imoralidade sexual. Muita tolerância com isso, muita tolerância. Relacionamentos vários, contrários à Torá, mas que são tolerados. Idolatria cultural. Conforme eu falei, gente, nós estamos vivendo dias onde estamos assoberbados, atolados em informações. Onde somos convidados de forma excessiva ao prazer, à fama, ao dinheiro, e colocar tudo isso, o dinheiro, a fama e o prazer, acima do Eterno. Essas coisas passam a ser o que então? Idolatria. Nós colocamos coisas no lugar do próprio Eterno. Hoje eu gostei do cotejo com a Torá por causa dos depoimentos onde o eu foi sacrificado pela vontade do Eterno. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu estava cansado, eu tinha justificativa para não vir, mas eu vim porque eu entendi que o Eterno está acima de todas as coisas. E quando diz todas as coisas, gente, todas significa todas. Não tem exceção. E aí, isso se encaixa nas palavras de Yeshua, aquele que não ama menos qualquer outra coisa, pode ser parente, coisa, objeto, fama, dinheiro, prazer, qualquer outra coisa, mais do que ele como modelo, no sentido de fazer a vontade do Pai, não é digno do reino. Não é digno. Porque Yeshua, a palavra diz que ele é o nosso aio, aquele que nos conduz. Nós não conseguimos ir ao Pai senão por meio dele. Então ele agora é o tutor, ele é aquele que pega na nossa mão e nos conduz. Essa é a forma correta, queridos. Sem isso, e aí se nós não atentarmos para o que ele disse lá em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Queridos, eu fui abordado mais cedo aqui por um irmão, querido irmão, que falou assim, olha aqui, achei interessante, porque inicialmente Balaão diz, ele recebe a proposta, e aí
ele pede para esperar, para os homens de Balaque esperarem, porque ele vai consultar o Eterno. Gente, presta atenção nisso aqui, que isso é de suma importância. Nessa consulta ao Eterno, qual foi a resposta que o Eterno deu? Ele questiona o Eterno se era para ir ou não. Qual que foi a resposta de Deus? Não vai, não irás, Não, nem amaldiçoe amaldiçoar o povo que é povo. Ou seja, não irás. Não irás. Então, esse é um não divino. Esse é um não do Eterno. Presta atenção. Verso 12. Né? Verso 12 aqui do capítulo 22. Então, disse Adonai a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então, esse aqui é um não de Deus. Gente, presta atenção. Esse é o não, é o primeiro não. Agora, vejam nos versos 15 a 17. De novo, então, Balaão se recusa, e aí Balaque, de novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, ou seja, os primeiros não tiveram um poder tão persuasivo assim, vou mandar os mais importantes que eu tenho, em maior número, para convencê-lo. Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, peço-te não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Balaque aqui agora promete honra. Vou te honrar. Tem uma promessa semelhante dessa lá na Brit Hadashah em relação a Yeshua. Né? Curve-se a mim, né? Eu vou te honrar, eu vou te dar esse mundo, enfim. Né? Grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Então agora é uma promessa mais tentadora, mais refinada, né? Homens honrados, príncipes e riqueza. E aí Balaão, ele responde aqui, gente, com uma humildade aparente, a falsa humildade. Preste atenção no comportamento, né? Eu estou falando de Bilã aqui, esse é o comportamento humano. Poderia ser qualquer um de nós. O comportamento humano faz isso, uma falsa humildade. Uma humildade com uma kavaná distorcida, aleijada. Presta atenção. E aí, gente, olha que coisa curiosa. Um dos midrash que eu estava lendo, falando aí do poder da palavra, diz o seguinte: cuidado quando, em todas as conversas, observe o seguinte: uma pessoa com má intenção, ela acaba mencionando de forma invertida aquilo que ela realmente está querendo, só que ela coloca aquilo como algo proibido, que ela não quer, mas na verdade é o que ela quer. Igual que você foi vender o terreno para Isso. Abraão e falou: o que é esse valor aí? Exatamente. O que é essa quantia entre mim e ti? Olha aqui, olha para você ver a estratégia. O que ele diz? Ainda que Balaque, olha as palavras dele, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado de Adonai, meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Gente, isso aqui é uma sugestão. Né? Ele prometeu honra, riqueza para ele, mas ele falou assim: olha, ainda que ele me desse isso, ou seja, ele está e elevando o padrão da propina. O que ele está fazendo aqui é isso. Então, assim, também, gente, para nós, conhecedores da Torá, né, que buscamos o sódio profundo, né, que mergulhamos em águas profundas, toda vez que eu falo agora eu me levando. Mergulhamos em águas profundas, né, nós temos que atentar para essas coisas. Num discurso, seja ele qual for, aquele que tenta nos enganar, ele acaba expondo a vontade dele
de forma sorrateira. Ainda que ele me dê, se ele vier a me dar a casa dele cheia de ouro e prata, eu não vou poder fazer isso. É igualzinho a situação de Abraão, né, da negociação lá do terreno de Macpela. Olha aqui o que diz o Midrash. Fala assim: quando alguém nomeia uma tentação explicitamente, mesmo negando-a, ele está confessando a sua inclinação secreta. Gente, inclinação secreta. Tem um provérbio, minha esposa vai lembrar dele, que fala que o Eterno nos permite ver aquilo que está na intenção do coração da pessoa. Né? É o dom de discernimento. Esse é o dom de discernimento. Fala que águas profundas são as palavras. Águas profundas, isso. Do homem, mas que o Eterno. Deep waters. Hã? Que o Eterno nos dá discernimento do que está por trás daquelas palavras. Exatamente esse texto. Águas profundas. Então fala que ele está confessando a sua inclinação secreta. Como detectar isso? Só pelo Ruach HaKodesh. Não tem outra forma. Só quem tem o Ruach HaKodesh sai fora dessas ciladas. Identifica na hora. Tramontina, né? Corte rápido. E aí fala assim: o que estava na verdade no coração de Bilã? O seu desejo oculto era: tomara, Deus me permita, assim eu recebo o prêmio e vou parecer ainda que sou obediente. É ganhar dos dois lados. Ganhar dos dois lados. Amor, interessante que a cilada foi armada assim, fizeram uma festa, né? O povo comeu bastante e tal, depois veio falar, não tem. Então, gente, qual que é o sonho disso aqui? Bilã ensina que não é toda recusa espiritual que é sincera. Muitos fingem santidade, mas mencionam os prazeres da tentação, como se estivessem derrotando-os, enquanto se percebe claramente que essa pessoa já foi capturada pelos seus próprios desejos. Olhem a profundidade disso. Queridos, prestem atenção então. Então eu falei primeiro do primeiro não de Deus, esse é o não divino. Agora vem o segundo não. Presta atenção, gente. Eu falei com o irmãozinho aqui, falei assim: não, eu vou falar disso daqui a pouco. Esse não, gente, é o não permissivo. O que é um não permissivo? Qual é a diferença entre permissividade da vontade de Deus? Né? O primeiro era a vontade de Deus, era o não divino. Agora vem um não permissivo, não é da vontade de Deus, mas é isso. É o filho teimoso, o filho rebelde, que obviamente o Eterno já conhece, sabe que não haverá mudança, então agora vai. Isso, exatamente. Então, muitos leem essas passagens e falam assim: mas isso aqui é contraditório, o Eterno primeiro fala para não ir, depois ele fala para ir. Aqui, gente, está na vontade permissiva de Adonai. Ou seja, Balaão já tinha a resposta de Deus. Gente, já que nós fazemos o tempo todo, nós já sabemos a resposta. Nós já sabemos a resposta. Só que quando nós queremos modificar essa resposta, nós insistimos com o Eterno, insistimos na autojustificação. Nós começamos a buscar as desculpas de justificação. Ou seja, ele tinha a resposta divina, mas insistiu, esperando que eventualmente o Eterno mudasse de ideia. Esse era o objetivo. E aí fala o Midrash Rabbah, fala assim: Deus trata o homem pelo caminho que ele deseja. Se quer pureza, será guiado para a pureza. Mas se deseja o engano,
ele lhe permitirá seguir a sua própria corrupção. Romanos 1 puro, gente. Vai ser emaranhando cada vez mais. Ele se enlaça, se enreda na rede dos próprios pecados. Fica cego. E aí então, querendo tanto ouvir a resposta contrária de Deus, acontece o quê? Vamos lá, ué. Vamos lá. Vai com eles. Mas fará apenas o que eu te disser. Qual que é o nível sólido dessa resposta de Deus? Primeiro, Deus não está autorizando a ida de Bilã. De novo, gente, nós como pais, o filho já pediu e a resposta é não. Mas a insistência é tanta e a dificuldade em lidar com isso é tanta que o pai fala o quê? Faça. Vai por sua conta. Entrega a própria concupiscência. Então, esse filho já está entregue. Então, primeiro, o pai não está autorizando, o Eterno não está autorizando. Ele está apenas agora entregando essa pessoa ao seu próprio intento interno, intento de Kavaná, de coração. Então, o que significa isso? Quando alguém intenta ouvir novamente, buscando adaptar a vontade de Deus à sua, ele confunde permissividade com aprovação. O Eterno não aprovou, mas E é o que o mundo hoje vive, né? Uma aparência de santidade, de aceitação por Adonai. Eu sou muito abençoado, eu tenho muita fé em Deus. Porque ele olha para as coisas, aparentemente está indo. Uma falsa humildade, e querendo apresentar aí uma espiritualidade que não condiz. Você põe a Torá de frente e você diz, não, está desnivelado isso aqui, esse negócio não está. Mas ele não consegue ver isso. E eu Exato. vejo também esse perigo na nossa própria vida, já servindo a Deus, né? Uma determinada decisão, a gente quer aquilo demais, né? E Deus não quer, Deus já falou como é que, mas a gente quer ir, vai. Vai, só que você vai sozinho, eu não vou com você. Aí a gente começa a Então, gente, como que nós sabemos, então, a vontade de Deus? Então, nós temos aqui um não primeiro, depois uma permissão do Eterno, e aí, quando Ele permite, acontece o que aqui no episódio? Ainda surge um impedimento no meio do caminho. A ira divina, para mostrar que não era da vontade original dele. Então, a ira de Elohim se acendeu porque ele foi. Ora, a pergunta natural é, ele não tinha autorizado? E agora se surgiu contra, não é? Estava provando, né? Aí é que está, era um teste, era uma prova. Né? Deus disse, vai, não porque aprovava, mas porque Bilã quis tanto que ele já não escutava mais. É aquela coisa de falar, não adianta, ele não me escuta. Ele não está ouvindo. Ele só vai ouvir na hora que for a resposta que ele quer. Entendeu? Então, assim, do jeito que é com os nossos filhos. E aí o Eterno envia um anjo com espada, que é a representação do juízo dele, exatamente para mostrar que as coisas não estavam seguindo conforme a vontade dele, e sim de acordo com a vontade humana. E até ali poderia mudar o curso ali, se arrepender e voltar. Né? Exatamente. O anjo confessou para ele que eu estava a ponto de te matar. E o objetivo era esse, exatamente. O objetivo era que ele se arrependesse, fizesse a verdadeira techuvá, e isso acaba por não acontecer. Então o Eterno permite que a pessoa siga o seu próprio caminho, mas essa estrada, com certeza, terminará nesse confronto, se não houver o verdadeiro arrependimento. Um confronto com o próprio Eterno. E aí, obviamente, a palavra do Eterno é que será a espada da justiça. E o Eterno é justo, né? Você que avisa, né? Antes de dar o juízo, né? Gente, quais são as aplicações práticas para nós? Aplicação prática.
a vontade de Deus não muda. O Eterno diz: seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra dele permanece para sempre. Então, a vontade dele já está manifestada, gente. Não existe profetada que transgrida aquilo que o próprio Eterno já disse. O Eterno já estabeleceu a vontade dele. Falávamos aqui no nosso estudo de quarta-feira, a nossa segurança em relação à Torá, porque o povo de Israel foi guardião e é guardião da Torá até hoje. Então não teve ali espaço para manipulações, tais quais aconteceram com a Brit Hadashah, que ficou aos cuidados de Roma durante muitos séculos. Então a palavra de Deus não muda. Ele não muda a palavra dele para se adequar à nossa vontade. Tirem isso da mente. É que Moisés dá, deixa eu entrar e basta. Chega, exatamente. Gente, a obediência ao Eterno não é negociável. Vou dizer de novo. A obediência ao Eterno não é negociável. Quando ouvimos a direção divina, o próximo passo é o quê? Obediência, submissão e não negociação. Só que nós, os viciados em questionar e dar um jeitinho, ao invés de submeter, começa num processo exaustivo e asqueroso de negociação, como se isso fosse possível, e não sabendo que a pessoa que faz isso, ela está cavando o próprio buraco, tecendo a própria rede onde ela ficará emaranhada. Por quê? Porque o Eterno não admite negociação em relação aos princípios dele. Não admite. Essa é a palavra, essa é a reta justiça. Um coração que não esteja submisso ao Eterno sempre vai distorcer a sua palavra. Sempre. Dá um jeito de distorcer. E não é possível. Qual que é a aplicação prática disso? Se nós já estivermos contaminados, se o nosso coração já estiver contaminado, nós perderemos todo o senso de discernimento. Então, o discernimento, que é um ato do Ruach HaKodesh, já não mais estará em nós. Nós não teremos mais como discernir o certo do errado. Aqui nos apresenta também, gente, nem toda porta aberta é uma porta que Deus abriu. Esse vai, não é Deus que está abrindo. Como já foi falado, isso é um teste. Aí a pessoa entra por essa porta achando que o Eterno está aprovando. Então, Bilã aqui, ele acha que o sim de Deus era uma bênção, mas na verdade era juízo, porque ele não passa no teste. E aí, isso também se enquadra nas palavras de Messias, quando diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Porque muitos dirão: Senhor, no seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. Ou seja, eu entrei pela porta que o Senhor me mostrou. E aí ele dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ou seja, fizeram com a Kavaná totalmente distorcida. Então, querido, se não houver temor e arrependimento, o Eterno permite que a pessoa siga o seu caminho até que colida com essa espada da justiça dele. E eu estou na página 8 de 28. Aprovação divina, Ratzon Hashem, a vontade ativa e santa de Adonai expressa em seus mandamentos, desígnios e intenções eternas. Reflete o que Deus, aquilo que o Eterno já determinou
é o que ele abençoa. A bênção está atrelada àquilo que ele já determinou. Se houver qualquer alteração do curso dessas instruções, não há bênção nisso. E é isso que nós precisamos nos aperceber. Não adianta, invocando em Deuteronômio, acrescentar nada e nem tentar diminuir nada. Resumindo, Deus é fiel. Absolutamente fiel. Absolutamente fiel. Então, queridos, nós temos que ter uma obediência voluntária e com uma retificação, com a intenção genuína de retificarmos o nosso interior, né? Toda permissão tolerada por Adonai em resposta à insistência nossa, né? Certamente isso trará sobre nós maldição ao invés de bênção. Ele fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. O que passar disso é do maligno. Queridos, muito conteúdo, né? De fato o tempo nosso já está bem adiantado. Vou só entrar aqui um pouco no texto de Miqueias, que é a ratará de hoje. Vou detalhar mais sobre Apocalipse e 1 Pedro no estudo de segunda-feira, tá? Porque realmente não vai dar tempo. Lá no texto de Miqueias cita no verso 5: Povo meu, lembra-te agora do que intentou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Bilã, filho de Beor, para que conheças os atos de justiça do Eterno. Então, o objetivo de Miqueias é nos mostrar os atos de justiça do Eterno. Ou seja, tudo isso aqui que foi permitido foi para mostrar os atos de justiça do Eterno, para mostrar que a palavra dele não muda, que a instrução dele é perfeita, que o mandamento é santo, justo e bom, né? Teve apenas esse objetivo. E nos versos 6 a 8, Miqueias registra: com que me apresentarei então ao Eterno? Acaso o Eterno se agradará de milhares de carneiros? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que ele requer de ti. O que? Que pratiques a justiça, mishpat, justiça. Ames a misericórdia, hesed, e andes humildemente com Adonai teu Elohim. Ande humildemente, acate as instruções, não tente desvirtuar, não tente adaptar, não tente moldar a vontade de Adonai à sua. Pastor, você mencionou aí que se o inimigo consegue contaminar um membro israelita, ele consegue fazer um estrago muito grande. Com esse mesmo princípio aí, a gente percebe que o mundo pensou: eu anular os 10 mandamentos vai ser impossível, mas se eu conseguir descredibilizar eu consigo fazer um estrago gigantesco. E é exatamente naquele que era o sinal de aliança entre o Eterno e o seu povo. E olha que interessante, nós estávamos discutindo aqui na quarta-feira. Roma fez várias alterações, isso é sabido, mas eles não alteram na Torá o mandamento, mas fizeram uma alteração extra-Torá. Criaram o catecismo, onde no catecismo eles mudam a questão aqui da própria natureza divina em relação a ídolos, retira o mandamento da idolatria, de fazer ídolos, e altera o Shabat para domingos e dias de festas. Isso é uma atitude extra bíblica. Só que naquela época o povo não tinha acesso à Torá. Então eles não alteram, não conseguem alterar o texto original. Então todas as Bíblias, mundo afora, Êxodo 20, a partir do verso 8, contém o mandamento do Shabat. Enquanto o movimento católico romano expõe
guardar domingos e dias de festa. Doutrinas de E não as festas do Eterno, as festas mundanas. Como os judeus vão ser um problema para eles, porque o judeu é o povo do livro, vai ter essa Torá. Exato. Nós vamos o quê? Desvincular desse povo, porque vai ser um problema para nós. Queridos, presta atenção. O que Miqueias faz aqui, na Haftará? Ele invoca a memória coletiva de Israel. Isso aqui é maravilhoso. Quando eu estava estudando, eu falei, gente, ele está invocando a memória. O que é invocar a memória? É o que Shaul fala lá em Romanos 15:4. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Vamos invocar a memória. Por que nós estudamos as parashot sequencialmente, ano após ano? Invocando a memória, invocando os atributos do Eterno como atributos imodificáveis, firmes, confiáveis. E é isso, gente, é que nos faz amar o Eterno cada vez mais, porque nós aprendemos da fidelidade dele e que verdadeiramente ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ensinar isso para o Lucas. O Eterno é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E isso é maravilhoso. Então Miqueias aqui invoca essa memória coletiva de Israel sobre a estratégia maligna de Balaque e Bilã, e nós temos isso lá na Brit Hadashah, Apocalipse 2,14. Tenho contra vocês os que estão permitindo aí a doutrina de Balaão, ou seja, com toda essa permissividade. Então, uma congregação que aparentemente está forte, não, eu tenho isso contra vocês. Então ele relembra o povo que o Eterno reverteu a maldição que se pretendia em bênção, mas o pecado interno, olha aqui, a corrupção interna já havia sido instalada. E aí isso acabou por destruir grande parte do nosso povo. Por isso que ele fala, vede onde caísse. Vejam o mal que isso causou. E aí, queridos, finalizando, lembre-se que o nosso adversário, diga-se não algo fora de nós, mas dentro de nós, foi plantado lá no Éden. Vejam, lembrem-se que ele nos atinge não por força, mas por corrupção moral interna na nossa mente. Por isso que Shaul adverte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, esvazie esse conteúdo corrupto já moralmente e encha, renove-se, transforme-se de quê? Da santa instrução do Eterno. E ele faz isso para quê? Para que ao nós agirmos de forma a tentar desvirtuar, caindo na cilada de Balaão, nós percamos a nossa comunhão com o Eterno. E perdendo esta comunhão, obviamente nós vamos sucumbir, nós vamos também perder junto todas as bênçãos daí decorrentes. Queridos, o Eterno nos lembra disso todos os dias. Nós temos enfatizado muito aí acerca da retidão da instrução do Eterno, das instruções, lembrando que de fato a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, porque continuamos muitas vezes ignorando os desígnios dele, mas que possamos clamar a ele, para que verdadeiramente nós possamos praticar a justiça, amar a fidelidade dele, e caminhar humildemente com ele, assim como Miqueias está nos advertindo aqui. O que é que o Eterno requer de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente diante do Eterno. Que ele nos capacite, que verdadeiramente nós possamos ansiar com todas as nossas forças, pelo Ruach HaKodesh, e com isso, que nós sejamos aprovados diante dele. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.